Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Diniz. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Lentes Abertas, um espaço dedicado ao repórter cinematográfico brasileiro, aquele que passa uma vida inteira mostrando o mundo aos outros e que agora vem no nosso podcast para contar das suas experiências profissionais e, quem sabe, falar um pouco dos bastidores da notícia. No podcast Lentes Abertas de hoje, nós iremos receber aqui um amigo querido, nascido, criado e profissionalizado em Brasília. Nós estamos falando dele, Lúcio Alves. Oi, e aí, pessoal, rapaz, tudo bem? E aí, como é que tá? Tudo Você jóia. agora tá nas terras do Tio Sam, né? Sumiu. Que bom. Aqui, batalhando, meu querido. Como é que estão as coisas? Tudo Prazer em bem? revê-lo. Que Tudo bom, jóia. que bom. Lúcio Alves, para quem não sabe, é repórter cinematográfico da Rede Globo de televisão, uma das maiores referências do jornalismo brasileiro. Lúcio, esse aqui é um espaço onde a gente fala da nossa profissão, de tudo que a gente viveu, como tudo começou, da tecnologia que avançou bastante durante todo esse tempo. E eu começo te perguntando, meu querido, candango de nascença ou daqueles candangos importados? Não, sou nascido e criado em Brasília. Os meus pais vieram, a minha mãe é da Bahia e meu pai do Mato Grosso. Então, eles se juntaram, a família, e minha mãe morava, depois que ela saiu da Bahia, foi morar em Goiânia. E meu pai encontrou com ela lá e resolveu vir para Brasília. E aí nasceu, eu sou da família de seis irmãos, na verdade, três falecidos, né? E tá eu aqui, né? Muito bem. E me fala, Lúcio, esse nome Lúcio Alves chegou a um patamar de alto nível no Brasil. Mas para chegar até aí você deve ter passado por poucas e boas. Como foi que tudo começou no jornalismo como repórter cinematográfico para você, meu irmão? Então, eu comecei muito novo na profissão, né? Na verdade, eu fui convidado por um parente meu, um cunhado, para trabalhar na televisão, mas eu não tinha noção de que era. Eu tinha 16 anos na época. E aí ele falou, olha, tem uma vaga lá no SBT, você quer trabalhar na televisão? Eu falei, o que é que faz lá? Ele, não, você vai trabalhar com a direção, você vai ser o office boy, né? Antigamente a profissão chamava contínuo, né? Aí, ao longo do tempo, mudou para office boy, tá? Aquele cara que vai lá no banco, levava cheque para depositar. Hoje em dia não existe mais. Mas aí eu comecei a trabalhar e na direção do SBT, com as pessoas mais antigas vai saber com quem que eu trabalhava, que era o Flávio Cavalcante Júnior, que era o filho do Flávio Cavalcante, que tinha um programa de auditório no SBT. Eu não vou me lembrar a data, a época que era, mas o filho dele era o diretor regional do SBT em Brasília. E aí trabalhei com ele muito tempo. E aí o meu cunhado trabalhava na televisão, ele já estava trabalhando como assistente de câmera. E aí ele falou, Lúcio, você já está na TV, agora você tem que ir para o jornalismo. Você vai ter que vir fazer um estágio na TV, que eram locais separados, assim.
a TV funcionava no setor de rádio e TV sul, e a direção ficava no setor comercial sul. E aí ele falou, olha, então vamos fazer o seguinte, no fim de semana que você tiver de folga, você vai para a TV para você aprender lá, ver como é que é. Então, falei, legal, vou sim. E aí pedi uma autorização para a direção, falei, olha, eu quero, depois de um tempo, né? Falei, eu quero aprender a trabalhar com câmera, trabalhar com áudio, com som. E aí a secretária do Flávio Cavalcante Júnior, a Rita, não esqueço o nome dela, tem mais de 40 anos, falou, não, você pode vir no fim de semana se você quiser. Durante a semana não pode, você tem um trabalho aqui para realizar, que é ir para o banco, resolver as coisas da direção. E aí eu fui, comecei a ir nos fins de semana trabalhar, na minha folga. Mas me diz E uma coisa, aprendi, Lúcio. cara. Desculpa. Me diz uma coisa. Esse seu cunhado, ele é conhecido no meio, assim, ele... É o Júlio Rodrigues. Julinho, você conhece? Eu não Assim, sei, porque eu não sei se Brasília é eu uma praça. digo, eu não sei se eu digo. Não pode. Não pode, né? O Não nosso, o pode. nosso querido Lata Velha, rapaz. Lá tá velho. Ó, E Julinho, aí a foi gente por quer ele que você eu aqui, cheguei viu, na TV, Julinho? né? A gente quer você aqui no podcast, viu? Tem que Você convidar contar ele, suas ele tem umas histórias boas para histórias. contar. Pois é, pois você começou E a falar e isso começou a me incomodar, porque eu falei assim, rapaz, eu acho que eu sei de quem que ele tá falando, rapaz. O Júlio, né, te deu toda essa dica, mas e aí? Quando você começou a fazer o estágio, você foi para que setor da televisão? então, eu fiz o estágio, estava no jornalismo, lá na redação mesmo. A gente era equipe de reportagem mesmo. Bom, é uma história muito longa, eu tenho que aprender a enxugar, porque aconteceram várias coisas durante Não, não esse enxuga meu. não, que aqui no podcast a gente fala tudo, cara. Não tem essa história de enxugar não, vambora. Então, e Conta aí. aí, e aí, aí eu comecei sabe, comecei a estagiar, sair com as equipes e tal. E aí, 8 meses depois do meu estágio, surgiu uma vaga. E naquela época tinha assim, tinha outras pessoas que também queriam vaga, né? E aí ficou uma disputa ali e tal. Né? Aí acabou que a vaga sobrou para mim, uma das vagas. E aí eu fui. E aí comecei a trabalhar com uma pessoa lá, que o cara era assim, um fechadão, não era uma pessoa de muito, de muito trato, assim, né? E aí, depois de um tempo, eu cheguei para ele e falei assim, cara, você podia me ensinar a filmar? Você pode me ensinar? Ele, não. Eu falei, sério? Eu já ensinei outras pessoas e elas me apunhalaram pelas costas e tal. Eu falei, tá bom, tudo bem. Mas você me autoriza pelo menos eu pegar na câmera para eu ver? Ele, não, você pode pegar, mas eu não vou te ensinar. Eu, beleza, tudo bem. E aí, eu curioso que sou, começava a mexer e tal. Porque naquela época você não tinha internet, você não tinha a informação que a galera tem hoje, né? Era tudo sabe, você mexer, aprender, assim. Eu assim, aprendi coisas que eu assim, não sou uma pessoa de ir pro cinema assistir filme, sabe? Eu não vou, assim, hoje em dia que eu vejo uma série e tal. Mas naquela época eu não ia no cinema. E naquela época assim, era super difícil, assim. Tinha a gente via assim, depois que você começa a entrar na TV, você começa a ver o trabalho das pessoas. Ver o trabalho de algumas pessoas e tal. Falar, poxa, isso é legal e tal. Isso, sabe, tirar algumas coisas assim de que você vê. Mas eu acho que eu aprendi assim de curiosidade mesmo, que eu sou, né, curioso. Porque a época era muito difícil. Isso foi lá em o meu primeiro contrato como repórter cinematográfico assinado, a carteira foi em 1987 na Band. Então naquela época era muito mais difícil. E aí, a primeira vez que eu peguei na câmera, assim, eu nunca tive alguém que chegou para mim assim, um outro profissional da área, e falou: ó, você vai fazer isso, tal. Você vai pegar a câmera? Eu falei, não, eu aprendi tudo, sabe? Aí perguntava um pouquinho ali, o cara soltava, que não sei o que. Eles tinham uma coisa de. Não é igual hoje que a gente troca muita experiência, assim, entre os colegas, assim, sabe? Antigamente era uma coisa mais velada, assim, mas. Acho que os caras tinham, sei lá, um BC. É um receio, né? Porque Mas. era um mercado ainda em expansão, né? E É, como a gente falando aqui com Orlando Moreira, ele também teve um início muito difícil,
né? Uhum. E por incrível que pareça, né, os colegas que já passaram aqui sempre relatam que começaram ali de assistente, de motorista, você de contínuo, não é? Mas o que fez. Eu também comecei como assistente de estúdio. Então, assim, Uhum. o que faz toda a diferença é quando você quer, quando você Sim, se, sim. se identifica com o equipamento, né? Mas tinha uma frase, Lúcio, que me assustava, sabe? Eu logo no começo, no estúdio ainda, diziam assim: acende as luzes que nós vamos bater o branco, né? E aí, pô, gente, bateu o branco, né? Isso aí assustava no começo, né? Mas me conta. E aí você foi evoluindo, mas me Aí, diz assim, então, teve, aí, teve aí, alguém que te ensinou alguma coisa assim que teve a coragem? Porque eu perguntei isso pro Orlando e pro Daniel Andrade. Eu falei assim, pô, a gente sabe que todo câmera é muito ciumento com equipamento, demais, né? Porque é o tamanho da responsabilidade, né? A sim, gente sim. carrega um dos itens mais valorosos de uma emissora de televisão, né? Sim. Mas e aí? Quem foi esse cara que um dia chegou para você e falou: "Toma, faz a tua primeira imagem"? Para citar nomes, Se quiser. eu não quero, porque vou citar uma coisa aqui, um fato, assim, pode. Assim, ele, inclusive, nem está mais entre nós, né? Mas assim, não vou citar nome porque pode ser que, sei lá, Segue. Pode eu seguir, não meu tenho, irmão. possa acontecer um desconforto. Então. Na época que eu comecei, a gente, acho que fora, além da Globo, as outras emissoras não acreditavam as imagens do repórter cinematográfico, né? Só acreditava quando a reportagem era muito boa, assim, as imagens eram bem boas. Então. E aí eu comecei a trabalhar com um repórter cinematográfico que ele fala, não, faz aí. Eu falei, não, mas eu tô aprendendo. Ele, não, mas faz aí. Aí comecei a aprender, sabe, pegar e fazer as coisas. E aí, cara, eu consegui, assim, aprimorar, sabe, algumas coisas, assim, que eu vi. Então, foi, pô, isso aqui fica melhor assim, assim. E aí, o que acontecia? Quando eu saía com essa pessoa, aí, toda vez que eu saía, ela fazia a reportagem, ganhava crédito lá, tal, crédito fulano e tal, só que o crédito era dele. Porque também não tinha autorização pra eu pegar na câmera para filmar, né? E aí toda vez que saía, acreditava as matérias. E as pessoas começaram a perceber que não era o outro lá, né? Era eu. E aí eu falei, e vieram me perguntar, é você que tá fazendo? Eu escondi, eu falei, não, não, é ele. Não, mas ele não faz isso, não sei o quê, tem cara de outra pessoa que tá fazendo. Eu falei, mas Porque não, é o tem uma cara, eu estou identidade. vendo. Quem conhece Eu o falei, profissional. Ó, não. eu vou te falar o que Aí eu me disseram do falei, Lúcio. Vou te falar uma coisa. O que por me disseram quê? do Lúcio foi o seguinte. E isso que ele me falou foi um peixe grande da televisão brasileira. Ele falou assim, ó, quando a matéria entra no ar, no primeiro take eu já sei que é o Lúcio. Então assim, meu amigo, então já desde o começo você já tinha essa assinatura muito forte. Mas continua. E aí, o que acontece? Aí, eu já estava um tempo já na TV. Eu entrei lá em 80 e... Na verdade, é uma coisa que eu não contei. Primeiro dia que eu entrei na TV, para trabalhar lá na TV, foi o dia que o Tancredo Neves foi internado no hospital de base. Tá? E aí foi um caso, assim, interessante, porque tinha um amigo nosso que ele era motorista, a gente tinha muito contato, que ele era motorista lá fazia parte lá da direção. E aí ele no mesmo dia que o Tancredo foi internado, ele também foi porque ele tomou um choque com o equipamento lá, deu um choque nele, ele ficou internado junto com o Tancredo, ficou 3 dias lá. E aí ele saiu, no outro dia ele pediu demissão. E aí foi o dia que eu fui para a TV, né? O dia que eu comecei na TV por conta desse problema. E, e aí, depois de alguns anos lá trabalhando, eu já tirava férias dos repórteres cinematográficos lá. E aí pintou uma vaga. Eu falei, eu acho que agora os caras vão me dar essa vaga. E aí eu fiquei na vaga 2 meses, aí chegou um pedido de uma pessoa para botar um outro cara que estava lá há menos tempo que eu. Aí eu fiquei chateado, eu falei, quer saber? Não vou ficar aqui mais.
Aí, pouco tempo depois, surgiu uma vaga lá na Band, né? Assim, acho que um ano depois. Tá? E aí, os meus amigos lá, que eu tenho amizade com todo mundo, me chamou, olha, tem uma vaga lá na Band. Você quer ir lá para se apresentar lá, para ver se... Falei, eu vou. Aí peguei minha malinha e fui lá na reunião lá com a diretora que os caras tinham marcado, o Edson. Marcou a reunião. Edson Cordeiro, Cordeirinho, sabe quem é? Maria Antonieta, era chefe de redação. Aí eu falei, olha, os meninos falaram que tem uma vaga aqui para repórter cinematográfico e eu queria me candidatar para a vaga e tal. Aí ela falou para mim o seguinte, falou, não, você vai ficar aqui uma semana, porque essa vaga é de uma pessoa que eu estou guardando. Eu falei, tá bom, uma semana? Tá. Cara, e naquela semana, naquele mês, aquela semana que eu fiquei, era uma seca braba em Brasília, né? Eu falei, é a seca braba, deixa comigo. Aí botaram eu pra fazer as matérias da seca. Moço, era todo dia, ganhava crédito, todo dia, todo dia, todo dia. E aí, deu a primeira semana, eu falei, puxa, ela não falou nada comigo, como é que eu faço? Vou embora ou eu venho na segunda-feira? Aí consultei os colegas, falei, não, vem na segunda. Aí beleza, aí voltei na segunda-feira. Aí trabalhei segunda e ninguém falou nada comigo. Aí na terça-feira ela chegou e falou assim, você pode trazer os seus documentos que eu vou te contratar. O colega lá ficou bravo comigo. E aí fui contratado, foi para mim meu primeiro contrato como repórter São cinematográfico. as oportunidades, Lúcio, que a gente não pode perder. Eu tava também na Band em Natal fazendo freela. Eu morei um tempo aqui nos Estados Unidos, voltei para o Brasil e eu estava fazendo freela para a Band porque, assim como você, com muitas amizades ali em Natal, sempre tive abertura em todas as emissoras. E fui para a Band por uma opção, à época, não é? E pintou uma vaga na Inter TV Cabugi, que é do Sistema Globo, né? Uhum, E era o seguinte, são 3 meses, tá? Não tem contrato, são 3 meses. E depois desses 3 meses, vem uma outra pessoa, porque estava numa transição entre a antiga emissora e o grupo InterTV que havia comprado a emissora, né? E uhum. criaram esse sistema. E daí eu fui lá, apresentei o currículo e tal, e deu tudo certo. E assim como você, deu 90 dias, no 91 eu cheguei lá, né? E já fui pro departamento. Quando eu peguei a câmera, o chefe falou assim: Você não foi no RH, não? Eu falei: Não, eu vim aqui só para conversar com os meninos, né? 90 dias terminou ontem. Ele falou: Não, sobe lá para assinar a carteira, você já está dentro já. Então, assim, são coisas que a gente precisa mostrar trabalho. Então, você mostrou trabalho, eu mostrei trabalho e aí a vida seguiu, né? É Mas me verdade. conta, e depois disso, como é que foi? Então, aí falta eu contar outra parte, cara, são muitos anos, né, de história e tal. É, eu trabalhei com esse primeiro repórter cinematográfico, que, só para encerrar a parte dele, que ele era um cara que ele tinha um problema gastro, né, eu acho que algum problema lá que o cara passava mal. Aí nós fomos fazer uma reunião ministerial lá no Palácio, no Planalto. E aí tava lá e o cara começou a passar mal. Pá, pá, tá. Dentro ele passar mal, assim, começou a sentir os sintomas e abriu para a reunião. Você lembra que naquela época a gente entrava para fazer as imagens do presidente com os ministros e tal. Sim, E aí ele passou mal, eu peguei a câmera, peguei o VTzão, né, o VT. Aí fui lá para fazer as imagens da reunião. Aí cheguei lá e pá, fiz as imagens. vocês estavam de Aí Umatic? tava Vocês estavam de uma Umatic? tique, pô. Uma tique. Aí fiz as imagens da reunião, o pai saía. E aí, como é que você tá? Não, agora eu tô melhor e tal. Eu falei, cara, eu fiz as imagens lá, não sei se vai prestar não, mas eu fiz lá. Aí eu falei, puta, vai dar merda isso. Quando chegar lá na TV, os caras vão me arrochar. Porque eu não sabia como tava, né? Eu fazia, mas não sabia se tinha. E não usava tripé, tudo no ombro e os caras tudo longe, né? Como eu treinava muito, pegava a câmera, tinha um equilíbrio bom, que eu pegava e ficava treinando assim. Aí fiz as imagens, aí cheguei, aí tal, acabou, fui orar, nós fomos pra TV. Chegou lá, o chefe de reportagem gritando lá no meio do corredor. Quem foi que fez as imagens da reunião ministerial? Eu falei, fudeu.
Aí eu peguei, levantei o dedo todo sem graça, aí fui Eu. justificar para ele. Ele falou, não, fui eu que fiz e tal, porque o cara passou mal e tal. Ele olhou para mim assim, que ele era um cara alto, barbudão. Assim. Olhou com aquela cara assim. Falou, parabéns, você vai ser um grande repórter cinematográfico. Eu falei, ai, vai, obrigado. Tal. Depois disso, Ah, fiquei vai sabe, assustar quem tem coragem, rapaz. Né? Mas aí Caramba. eu passei, eu fiquei chateado lá, aí eu fui pra Band lá, e foi lá eu fiz cara, cobri vários casos, a história do PC Farias, fiz viagem internacional, conheci o mundo inteiro, várias viagens. Então. E lá que a minha carreira foi tomando rumo, assim, ficando conhecido, então. Era uma TV pequena, né, mas as pessoas viam e comentavam, porque no nosso meio você sabe como é que é, né? As pessoas comentam, pô, o cara ali, pô, faz direito, então. É, a E gente aí acaba, a fiquei gente lá acaba, de 80. a gente acaba olhando o trabalho dos colegas. Assim, tem o nosso dia a dia, né? Eu trabalhei em Brasília, né? Tive a oportunidade de trabalhar perto de você e de vários outros colegas em Brasília. Então a gente se espelha, né? Você falou aí que logo no início, né? Você estava pronto para entrar na vaga e aí veio uma outra pessoa, né? Pelo meu pouco Sempre tempo de tinha. Brasília, Antigamente tinha isso, né? Era o tal do QI lá e tal. pelo meu pouco tempo de Brasília, 6 anos, isso tem nome, tá? É o jabuti, né? O Sim. jabuti que aparece lá em cima da árvore do nada, assim, né? Do nada, né? É as coisas de É Brasília, verdade. né? Mas falando É. nisso, o Lúcio, assim, coisa de Brasília, você tá matando ou tá morrendo? Brincadeira, não responde não. Ah! Não. Depois tem Pessoal, que explicar o que é desculpa, isso. desculpa, é só uma, como é que é? Piada interna. Só quem é de Piada. Brasília e quem é do Sabe? jornalismo vai entender o que a E de gente acabou de Brasília, que falar sabe, né? agora. Pois é, Lúcio, me conta, essa primeira trajetória, esse primeiro momento, aí você me disse que já estava na Band, teve grandes oportunidades, tá certo? Hum. Viajou um pouco do mundo, mas me fala, teve tem algum lugar do mundo que você só foi porque era repórter cinematográfico? Putz, vários lugares, cara. Eu conheço a Amazônia, assim, uma parte da Amazônia considerável, assim, né? Tem lugar que eu já fui que eu acho que, assim, cara, 0,01% da população vai. Porque são aldeias distantes, assim, sabe? Que você demora dias para chegar e tal. Então, a Amazônia é um lugar onde poucas pessoas no mundo vão chegar lá onde eu cheguei, né? Realmente a nossa profissão não nos dá essa oportunidade, assim, de conhecer pessoas maravilhosas, né? Histórias fantásticas, assim, de ter, assim, Eu ia, que já eu ia, passou por mim. eu ia te perguntar justamente isso. Teve alguém que você fez uma reportagem com ela que você, eu digo, uma celebridade, uma pessoa importante, um ator político, não é? Importante que você se viu assim, poxa, aquele menino lá, aquele contínuo tá aqui de frente a essa autoridade, uma coisa que te impressionou pessoalmente? Sim, eu, assim, no começo você fica impressionado com algumas coisas, né? Mas depois você acaba acostumando, né? Vira coisa corriqueira mesmo da profissão de você estar com o presidente da República, né? O presidente de outro país, você viajar para outro país, ficar próximo a políticos, assim, atores famosos, assim. No começo você fica meio assim, mas agora não, é como, assim, por exemplo, a gente trabalha, faz muita reportagem com os atores da Globo, né? Mas para nós é assim, guardado as devidas proporções, é um funcionário igual a gente, né? Às vezes tem uns que tem um ego um pouco elevado, né? Você dosa Normal. ali e E trata como um colega de trabalho, que tem que te respeitar e você respeitar, né? isso é muito Mas, importante que assim, tenha essa linha, né, de respeito. Mas me fala uma coisa, SBT foi o começo, veio a Band. Como foi que você chegou ao nível que você está? E com todo respeito eu te digo isso, né? Como foi que você chegou na Rede Globo de televisão? então, quando eu estava no SBT, eu fui na Band, meu trabalho começou a ser reconhecido ali, porque eu, né, esse profissional já tinha um tempinho ali e tal. E eu fui convidado 2 vezes para ir para a Globo. Eu recusei, porque toda vez que eu chegava lá, eu falava, olha, vou ter
me fizeram um convite assim e tal. Aí a diretora sempre, não, vou te dar um aumento. E era um puta aumento, assim, que me dava, que não tinha como eu ir, sabe, assim. E aí no terceiro convite é que eu aceitei, porque o salário era bom, mas como eu era uma pessoa requisitada, eu fazia outras coisas, assim, outros trabalhos, fazia trabalho em produtor e tal. E aí tinha Uhum. pessoas que nunca deixei a desejar no meu trabalho, que era o trabalho oficial, que é aquele com carteira assinada e tal, mas quando tinha um trabalho eu sempre pedi autorização para fazer, nunca deixei de cumprir a minha função no trabalho. Quem era o chefe na E Globo aí, nessa época? Quando você foi para lá? hã? Quando você foi para Globo, quem era o chefe nessa época? Era o Lachu, lembra do Lachu? Tá lá até hoje. Não é mais chefe, mas tá lá até hoje. Lembro E dele. aí, quando foi em 1996, o Lachu me convidou. Falou, Lúcio, tem uma vaga aqui, essa vaga é tua cara. Eu falei, certeza, Lachu, é mesmo, é. Aí eu falei assim, eu já recusei 2 vezes, eu vou ir pra gente conversar. Aí cheguei lá, me atendeu prontamente. Eu falei, e aí, como é que é? Aí eu falei, Lachu, é o seguinte, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu não vou querer o maior salário, você está me convidando porque você deve conhecer meu trabalho. Então eu vou querer um salário que chegue próximo do que eu ganho hoje e eu vou batalhar para eu conseguir um salário maior. Ele olhou para mim assim, tá bom, vou te dar tanto, assim, nem era o salário mais baixo, ele me deu um salário, porque na Globo tem um nível, os níveis lá são, assim, para cada repórter cinematográfico você tem 10 ou 15 letras, né? E ele me deu lá um nível mediano ali, com um salário razoável, era mais um pouco até que eu ganhava lá na Band e tal. Aí acabei indo. No meu Mas primeiro eu dia, considero eu, bonita a sua atitude, porque você chegou numa emissora. Eu falo isso porque nós tivemos essa mesmo tipo de situação. É uma atitude interessante, porque eu também fui o menor salário da Inter TV Cabugi, tá certo? E eu saí da Inter TV Cabugi com 10 meses de trabalho porque recebi uma proposta para ir para a Record Brasília, não é? E fui com 3 salários de diferença, não é? Mas durante esses 10 meses, mesmo sendo o menor salário, eu procurei fazer o melhor trabalho e eu confesso para você, meu irmão, eu deixei a minha marca lá. E era apenas o que eu queria. Apenas ter trabalhado lá e ter gravado no meu livro, da minha história como repórter cinematográfico, o meu primeiro crédito no Jornal Nacional. Então, assim, é louvável a sua atitude de ter dito pro Lachu o que você falou e ele ter aceitado. É interessante. Continua. sim, sim, sim. Ele nem vai lembrar, porque eles têm, eu vou fazer 30 anos agora que eu trabalho lá. Uau! E aí aceitei o convite e tal, e aí, como naquela época a gente podia manobrar as nossas escalas, e aí eu continuei trabalhando no SBT, na Band e na Globo. Eu conseguia conciliar os dois ali. No meu primeiro dia que eu trabalhei, eles me escalaram para lá de 18 horas, né? Foi a época que teve aquela rebelião em Goiânia lá, com o famoso Pareja, né? Aquele bandidão que dava o olé na polícia, foragia, ficava 40 dias a polícia atrás dele. E aí me mandaram, o chefe de reportagem me mandou para. Quem é de Brasília sabe, quem não é, não vai saber, mas eu vou explicar aqui. De Brasília para Goiânia são duas BRs, né? A BR-060 e a BR-070. Então o chefe de reportagem me mandou para ir para a BR-060, que também é caminho de Goiânia, mas ele é mais distante. A 070, a 060 é mais próximo, a 070 é mais distante. Ele mandou para a 070. E aí fiquei lá, eu falei, não, mas esse cara não vai vir por aqui. Se vocês vierem, não vai passar por aqui. E aí naquela época não tinha celular, né? A gente não tinha celular para se comunicar. Tinha rádio no carro, mas às vezes pegava, às vezes não. Aí eu peguei chamei o meu assistente, que era o Márcio, o Bananinha, né? Irmão do Márcio Banana. Falei, vamos lá para as BR-060, lá naquele Engenho das Lajes. Vamos ficar lá. Chegamos lá, tinha a barreira da polícia. Chegamos, opa, é aqui mesmo. Aí ficamos lá,
barreira da polícia, a polícia parando todo mundo. Então, veio um carro, né, eles pediram para parar, a barreira pediu para parar. O carro parou na barreira. Aí logo em seguida veio um outro carro e bateu na traseira desse carro e aí começou o tiroteio. E o carro bateu na traseira, saiu disparado, entrou no mato. E a polícia atrás, e aquela confusão toda. E aí o policial que estava do meu lado tomou um tiro na perna. Eram os caras, eram os fugitivos. Não era o Pareja, mas eram os fugitivos, com refém e tudo. Eles entraram no mato e a polícia atrás deles. A gente não foi porque não tinha como, né? Mas é um confronto da polícia e bandidos, os caras atirando. E aí falei, cara, fiz tudo, filmei tudo, né? E aí, nesse tiroteio, tinha uma menina que ela foi morta no tiroteio porque ela estudava em Goiânia e morava em Brasília. Ela tinha que ir e vir todo dia. Aí assim, o azar dela é ter parado lá na hora que os caras vieram, sabe? E até ela morreu, essa menina. E isso Fui foi na um delegacia momento, várias vezes, prestar depoimento e tudo. isso foi um momento marcante na sua vida de repórter cinematográfico. Você poderia dizer que esse foi um momento que te levou às lágrimas, ou você conseguiu absorver essa situação de uma forma Não, porque mais eu só fui profissional? saber que ela estava morta depois, porque tiraram ela de lá e pegaram uma ambulância lá e levaram ela. Inclusive, ela era prima de um amigo nosso, trabalhou com a gente, era prima dele. Eu fiquei sabendo depois. Então. E aí, o que acontece? Aí os caras viram que eu estava lá, os policiais, e me cercaram. Só que o macaco velho, né, já tirei a fita e pedi para o assistente guardar. Que aí a polícia me cercou e falou, você gravou tudo? Eu falei, não, gravei um pedaço, deu uma de João sem braço. Cadê a fita? Eu falei, não tá aqui mais não, já mandei. Ele, não, você vai ter que me entregar. Começaram a fazer uma pressão psicológica ali e tal. Eu falei, não tá aqui não. Aí peguei e dei uma outra fita para eles. Ó, tá aqui, porque eu filmei isso aqui. Cara, eles deram, eu não lembro se conseguiram dar no Jornal da Globo, isso só no Bom Dia. Ficou uma semana falando sobre o caso e as nossas imagens exclusivas, que só tava eu lá. E aí esse foi o meu primeiro dia, né, lá na TV. Acho que eu entrei com o pé direito já. Já foi, na estreia já entrou chutando a Na porta e falou: cheguei, estreia. cheguei, Brasil, Cheguei. cheguei. É isso aí. Mas eu ia te perguntar isso. Você estando ali, né, nesse tiroteio, nesse fogo cruzado, em algum momento você temeu por sua vida? Nenhum momento, nenhum momento. Essa empolgação de você fazer o negócio, sabe? Eu estava assim a tipo 4 metros de distância de onde eu podia ter levado. Um policial que estava do meu lado tomou um tiro na perna. A gente estava conversando assim, tomou um tiro na perna. Eu só queria registrar aquele momento ali, mas nada. A minha sorte é que eu não desliguei a câmera em nenhum momento, fiquei com ela o tempo inteiro ligada, senão não tinha pego, porque foi muito rápido, muito rápido. Não deu tempo de nem ter medo, né? Porque se tivesse medo, tinha perdido. E eu estava ali para fazer aquilo, né? E tem algum bastidor de alguma reportagem que ninguém nunca soube assim? E você quer compartilhar com a gente ou você vai levar com você? Ah, não, assim, tipo como? Um bastidor aí Publicável? qualquer. Não. É um bastidor qualquer. Eu aceito uma resposta de gostei da resposta. Um publicável? Não, Gostei, não gostei. tem. Gostei, Eu gostei. fui, nós fizemos uma reportagem no interior do Maranhão, que era um antropólogo, depois você pode até, se quiser botar trechos aí, um antropólogo americano, um banqueiro, filho de milionários e tal. Esse cara foi morar com os índios lá durante. Ele ficou, na verdade, ele ia para os Estados Unidos e voltava, mas esse período dele foram mais de 50 anos, né? Ele indo, voltando, indo. Aí nós fizemos uma reportagem lá e aí cada família adotou um da equipe, né? Adotou um da equipe. Aí a minha família me adotou, a família do Marcelo e do outro menino que estava com a gente, que eu não lembro, o Wellington adotou ele. E aí depois de um tempo, eu encontrei com esses. Estava fazendo uma reportagem no Acre, e aí encontrei com. Estava lá fazendo matéria e tal.
Aí chegou um índio e falou para mim, você é meu primo. Eu olhei assim, olhei, como assim? Eu nem lembrava, né? Você é meu primo, você é da tribo Canela. Eu falei, ah, é, eu tenho uns parentes lá. Ele, não, você é meu primo, você, meu irmão, não sei o que, sabe? Falei, que legal e tal. Aí eu tava cheio de bagulho. Aí minha bota tinha rasgado. Eu falei, então me ajuda aqui a carregar você. Família, pô. Foi muito engraçado. Família, E vamos ele, não, eu te ajudar. ajudo, meu primo, vambora. Interessante, Então, interessante. Lúcio, todo grande, todo grande profissional, tá? Ele tem a sua história de começo, de meio, não é? Me diz uma coisa, você conseguiu multiplicar a sua profissão? Você conseguiu, tem alguém que é herdeiro seu na profissão? cara, eu tenho, não, assim, são meus grandes amigos, né? Eu consegui formar uma galera boa aí de trabalho. Inclusive, agora os caras estão arrebentando aí, que é o Marco Silva, o Dioguinho. Teve o Rafa, que foi até correspondente internacional e tal. Até um outro bastidor bom que eu vou contar. Não sei se eu posso contar, melhor não, deixa isso pra lá. Mas tem uma galera, assim, porque assim, quando você. O povo que está em Quando casa, você Lúcio, o povo que está em casa, você é estudante de jornalismo, você é repórter cinematográfico do resto do Brasil, você desculpa a gente. Porque assim, porque tem uma tem coisas que não amizade. pode contar, é segredo. Tem uma amizade aqui, entendeu? Eu fui da Record, o Lúcio da Globo. Então, assim, a gente fazia muito congresso, né? A gente se encontrava Demais, né? muito na rua. Mas não existe guerra entre a gente. Não existe guerra entre a gente. E A não, gente é não, nós amigo. somos amigos. A gente é amigo. Então, assim, Lúcio fez TV Senado, trabalhou na TV Senado, né? Trabalhei, eu não falei, mas trabalhei lá Então, sete eu anos. também tive o grande prazer de cobrir férias, férias no plural na TV Senado, tá certo? E é um outro tipo de bastidor, é um outro tipo de trabalho. Então, assim, essa conversa nossa, Eu- essas gargalhadas aqui, às vezes, é uma coisa que a gente lembra uma coisa do outro, assim, da rua e tal. Eu tenho fotos maravilhosas de um plantão, eu no Palácio da Alvorada, num plantão de domingo. Eu lá mexendo numa câmera lá, e aí o Lúcio chegou e falou assim: pô, deixa eu ver essa câmera aí. Ó, vem assim, pô, e fez fotos maravilhosas, não minhas, né? Porque o modelo não ajuda, né? Mas de não uma ajuda. técnica muito boa. Mas, Lúcio, você estava falando dos frutos, né? Dos frutos que você deixou. Mas me conta uma reportagem marcante, uma reportagem daquelas. Eu vou citar aqui o nome dele, porque eu tenho autorização para isso. Uma das reportagens marcantes com Marcelo Canelas. Quem é Marcelo Canelas para você? Nossa, cara, é meu irmão. Não, não faz isso não, negão. Faz isso não que aí fica ruim para mim, fica ruim para todo mundo, ó. Já não enxergo direito, agora tá. Mas eu vou fazer um negócio com você, meu irmão. Você, você que está vendo Lentes Abertas agora, esse podcast ele foi criado justamente para isso, para que vocês vejam que o repórter cinematográfico ele é uma pessoa. Apesar de que nós somos talhados na vida de uma forma que tudo parece que é uma couraça, né? Que nada nos atinge, eu não tenho medo, mas boa parte disso é pela bravura da nossa profissão, o que a nossa profissão exige. E tá aqui, ó. Tá aí, Lúcio Alves, em carne e osso, tá certo? É uma pessoa como todos nós e que tem uma história. Lúcio, a eu vou te pedir que você escute, que você veja o que tem para dizer sobre nossa profissão, repórteres cinematográficos. Um amigo seu. Espero que você esteja preparado, porque deixa ele falar.
É muito difícil manter isenção quando o seu grande parceiro de uma vida inteira de trabalho é também o seu grande amigo. E o que eu tenho para falar do Lúcio Alves tem a ver com essa dupla condição. O fato de um sujeito que tem um talento profissional extraordinário e um sujeito que tem uma generosidade absurda como amigo, como companheiro, como parceiro, seria exatamente a mesma pessoa. Esse encontro entre a habilidade profissional e a generosidade pessoal faz do Lúcio uma pessoa absolutamente fascinante. Desde o começo, assim, a gente teve uma identificação muito grande. Naturalmente, eu comecei a prestar atenção nele a partir do trabalho dele, né? E foi no início dos anos 2000 que nós começamos a estabelecer essa parceria profissional. E a nossa amizade nasceu a partir dessa admiração profissional, né? O Lúcio tem uma característica que é rara, que é unir a habilidade técnica do ponto de vista da elaboração da narrativa audiovisual, no sentido do domínio da composição, do enquadramento, dos movimentos de câmera, e o fato dele ser visceralmente repórter, ou seja, dele ter a capacidade, além do domínio técnico como repórter cinematográfico, de fazer a leitura correta da realidade objetiva, que é uma prerrogativa do repórter, né? Quer dizer, a noção de notícia está presente na técnica narrativa do Lúcio. Isso é uma característica muito rara, porque às vezes você tem um profissional que domina completamente a técnica, mas tem dificuldade de interpretar a realidade objetiva, que faz parte da atribuição do jornalista, né? E no Lúcio isso está presente de uma maneira muito intuitiva, sempre esteve presente. E, naturalmente, isso nos aproximou. Eu que não sou bobo, quis me cercar sempre dos melhores profissionais, e a gente acabou desenvolvendo uma parceria por mais de 20 anos, né? E ao lado dessa parceria nasceu uma grande amizade, né? Nos tornamos amigos, nos tornamos compadres por afinidade, e talvez essa amizade tenha se fortalecido logo no começo da nossa parceria, no ano de 2001, quando talvez tenha sido assim, o maior desafio da nossa parceria e da nossa carreira juntos. Nesse ano, coincidentemente, foi o ano em que nasceu o meu filho mais velho e nasceu um dos filhos do Lúcio, no ano de 2001. E a gente estava envolvido com aquela expectativa de paternidade quando surgiu a oportunidade da gente fazer uma série sobre a fome no Brasil. Foi uma proposta minha, uma série para o Jornal Nacional, que era um desejo antigo, e nos foi autorizado partir para a estrada para fazer essa série, e a gente estava envolvido com os nascimentos dos nossos filhos. O do Lúcio nasceu primeiro, o meu logo depois, mas a gente vivia essa atmosfera de paternidade, muita emoção, né, da chegada dos meninos, e, ao mesmo tempo, de muita emoção ao lidar com uma pauta radicalmente ligada à questão da desigualdade no Brasil. E eu diria assim que um dos pontos agudos dessa nossa trajetória aconteceu no interior de Minas Gerais, num lugarejo chamado Baixa Quente, no município de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres do Brasil, quando nós encontramos no alto de uma colina, numa casinha de pau a pique, uma senhora, que era uma lavadeira, que nós paramos para conversar com ela, e que se chamava Maria Rita. Quando nós chegamos na casa dessa mulher, ela quase desmaiou de fraqueza na nossa frente. E imediatamente o Lúcio me disse, vamos na mercearia comprar, não tem nada na casa dela. E aí fomos eu, o Lúcio e o auxiliar que estava com a gente, o Lulinha, compramos lá carne seca, feijão, farinha, levamos para a casa dela,
Enquanto ela fazia o almoço, fazia 2 dias que ela não comia, eu liguei do orelhão do lugarejo para a prefeitura de Araçuaí e pedi para uma assistente social aparecer lá. Disse para ela, olha aqui, essa senhora vai desmaiar na nossa frente. Ela precisa ser assistida. Enquanto não chegava a ajuda da prefeitura, eu e o Lúcio fizemos talvez a entrevista mais desconcertante das nossas carreiras. A Maria Rita deu um depoimento demolidor sobre as fragilidades de se viver em constante estado de insegurança alimentar. E quando chegou a assistente social da prefeitura, a gente foi embora pensando na Maria Rita. Quando voltamos para Brasília, depois de percorrer o Nordeste, o Vale do Jequitinhonha, a periferia de grandes cidades como São Paulo, Rio, Salvador e Brasília, eu editei uma série de 5 matérias, sendo que a primeira matéria era a história da Maria Rita. E quando essa história foi ao ar em junho de 2001, no Jornal Nacional, no dia do aniversário do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, foi um estrondo. Gerou uma grande comoção no Brasil inteiro e não se falava noutra coisa que não fosse a história da Maria Rita. Nós ficamos muito satisfeitos com isso e esperamos a segunda reportagem da série, na terça-feira, no Jornal Nacional. Só que chegou uma informação de última hora no Rio de Janeiro e nós não fomos avisados. Então eu, o Lúcio na casa dele e eu na minha casa, ficamos sabendo pela Fátima Bernardes, que leu uma nota a pé ao final da segunda reportagem da série, que a Maria Rita, a personagem que nós havíamos entrevistado e que fora a personagem principal da primeira matéria da série sobre a fome, tinha morrido 15 dias depois de ter sido entrevistado por nós. E eu me lembro da Fátima ler o atestado de óbito na nota a pé da reportagem, que dizia assim: Maria Rita Costa Mendes, a lavadeira entrevistada por nossos repórteres na reportagem que você viu ontem, morreu 15 dias depois de ter sido entrevistada pela nossa equipe, na causa da morte, parada cardiorrespiratória e falência múltipla de órgãos por desnutrição intensa. Essa nota a pé talvez tenha sido uma das grandes lições que eu tive na minha carreira. A de que é preciso ter humildade intelectual para saber que o jornalismo pode muito, o jornalismo tem um grande papel, mas o jornalismo não modifica a realidade desigual do Brasil se não houver uma ação política organizada da sociedade. E além dessa clareza que esse episódio nos deu, ficou muito claro o que é importante na vida. São as pessoas, é a solidariedade, são os amigos, são os valores afetivos que nos ligam aos outros. E é por isso que eu digo para vocês que mais importante do que a minha parceria e de ter o Lúcio como profissional é de tê-lo como amigo. Essa, sim, foi uma grande sorte que eu tive na vida. Grande abraço. Putz, cara, tudo bem. Nossa, Aqui é muito assim, obrigado aí. bicho. Cara, a gente trabalha junto por muitos anos, assim, tanta coisa vitoriosa que a gente teve, assim, sabe? Mas eu desculpa. Que isso, meu. Aqui é a nossa casa, aqui a gente pode.
esse, Misericórdia. essa pessoa, cara, Eu vou deixar você respirar. Eu tive a mesma impressão. Eu mandei um áudio pra ele, eu falei, você me quebrou, velho. Você me quebrou, né? Que nós, repórteres cinematográficos, tivéssemos alguns poucos desses que valoriza desse tanto, desse tanto. mas não é só questão profissional, Marcelo, esse cara, ele é um ser humano incrível, assim, sabe? Além do talento, eu não preciso nem falar do talento como que ele é como jornalista, assim, sabe? Mas eu queria falar do ser humano, porque as pessoas não conhecem o Marcelo como pessoa, como esse cara generoso, como ele ajuda todo mundo que ele pode, sabe? Assim, e, 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 e a gente perdeu um grande, assim, eu como trabalhei muitos anos com ele, perdi um grande colega de trabalho, assim, sabe? De parceria, de grandes trabalhos que a gente fez. A gente junto ganhou mais de 50 prêmios de jornalismo. Então, uma parceria de 20 anos que deu super certo. Tudo que a gente fez, se propôs a fazer, que a empresa investiu na nossa capacidade de promover, de fazer, a gente fez super bem, sabe? E uma pena que a gente não trabalha junto mais, outras questões que não posso falar aqui, mas esse cara, ele nasceu para escrever para televisão, é simples assim. A gente Eu, trabalhou. eu falei com ele, Lúcio, e assim, a gente sabe o valor desses caras. A gente sabe o quanto são ocupados e alguns até não se importam muito, até não se importam muito com o que passa ao redor. Mas quando eu falei para ele do que se tratava, da profissão de repórter cinematográfico, e eu falei que era você, ele se dedicou. Ele se dedicou. Ele falou: oh, não vou gravar agora porque estou num local de muito barulho, mas horas antes da sua gravação com o Lúcio Alves, você pode ter certeza que você vai receber o material. E eu tava dirigindo, cara, eu tava dirigindo e de repente Não, chegou o ele vídeo. solicita. É, E Marcelo, cara, eu nunca vi ele dizer não para uma pessoa assim. Qualquer pessoa que seja assim, né? Eu tinha abordado muitas vezes assim no aeroporto, né, por pessoas que querem falar com ele e tal. Certa vez ele estava lá sentado, e um professor. O professor olhou para ele assim: ah, você é o Marcelo, né? Eu sou seu fã. Eu falei, ele legal, pô, parabéns. O professor chegou para ele e falou assim: eu queria que você me indicasse uns livros para eu ler. Aí o Marcelo falou assim: como assim? Não, um livro você escreve muito bem, você tem um dom da escrita, eu quero que você me indique os livros para eu ler. Achei interessante, assim, né? Mas ele assim, como pessoa, assim, o cara atende todo mundo, sabe? É a pessoa que faz o bem para todo mundo que tá em volta dele, assim, sabe? Ajuda todo mundo, todo mundo. mas me fala, Um ser Lúcio, humano incrível, assim. me fala, Hã? o que que o que passou na sua cabeça quando você viu aquela mulher morrendo de fome? Cara, a gente já voltou lá, né? Depois mais duas vezes, né? Que nós fizemos um Globo Repórter sobre a fome, depois fizemos uma outra série e tal. E como ela foi o personagem central desse, dessa reportagem, a gente voltou outras vezes, mas assim, eu passei meses assim, sonhando com ela, sabe, a cena. Eu não sei se você vai postar um pedaço aí, não sei como é que é, mas é uma cena assim, pesada, mulher em frangalhos, assim, magra, sabe? Só.
Eu me lembro da pergunta do Marcelo. O Marcelo falou assim: o que vai ter para o almoço hoje? E ela: nada, não vai ter nada, não tem nada para comer. E aí tinha um bofe de bode desse tamanho assim, todo seco. Ela pegava assim, sabe, mexia assim. Eu fiquei um tempo. Porque nessa série tem vários personagens que a gente lembra dela, assim, das pessoas, né? Mas ela é o que a gente mais lembra, porque a pessoa morreu poucos dias antes de sair de lá da casa dela. E tem outros personagens que assim, me lembro também muito bem, assim. Mas ela foi a que mais deixou a gente, né, assim, falar, puxa vida, como é que é? Como é que é, assim, não ter o que comer mesmo, sabe? Né? Às vezes a pessoa fala, tô com fome. Acho que é só uma palavra que a pessoa deveria guardar para si, porque não sabe o que é ter fome mesmo. Às vezes, eu fico. Tem pessoas que questionam alguns programas do governo, que, que falam que o programa do governo sobre a desigualdade, as pessoas aproveitam para, sabe, não trabalhar. Então, realmente tem pessoas que fazem isso. Mas, por exemplo, no caso da dona da Maria Rita, é uma pessoa que precisava mesmo, né? Não ia ter luxo, mas ela ia ter arroz, feijão, comprar lá sabe, um bofe de bode, mas não seco, entendeu? E Que sem é esses polemizar, programas. e sem polemizar, né, Lúcio, mas já polemizando, né, não é o objetivo do nosso canal. Às vezes parece que chega aonde se menos precisa e aonde se mais precisa nunca chega. Verdade. Tem a dificuldade, porque a gente que viaja muito do Brasil, você sabe que tem comunidades aí que você anda horas e horas e não vê nada, você só vê lá quatro, cinco casinhas, né? Como é que essa pessoa vai conseguir, né? A terra seca, não tem o que plantar, não chove, não dá, não tem alimento, as pessoas. Então, o programa tinha que chegar nesses lugares, né? Eu acho que nos grandes centros, assim, as pessoas se ajudam ali entre si, as comunidades. Vai no Rio de Janeiro, tem um vizinho, a pessoa não tem o que comer, você tem um pacote de arroz aí, vem para essa. Tá? Então, mas essas pessoas que moram no interior mesmo não têm acesso a nada. Se um programa do governo não chegar lá, acabou, a pessoa vai morrer mesmo, realmente não tem o que comer mesmo, né? É, Lúcio, que papo bom, hein? Agorinha a gente estava dando risada aqui Chorei, e aí eu venho com essa história aqui. putz. Para você que nunca viu, ó, pessoal de Brasília, você que nunca viu o Lucera, né? Porque, eu vou falar, não quero nem saber, meu. Eu vou falar. Olha, cuidado aí. Não, vou falar tudo não. Não vou falar tudo não, calma aí, né? Porque Lúcio Alves, lá no nosso meio, na nossa turma lá, né? Tem uns que se chamam Lucera, né? Uns que tem mais, né? Mais intimidade. E tem uns que tem mais intimidade ainda que falam outras coisas, mas eu não vou falar, né? Eu não vou falar. Conheço os filhos, Sim. Filipinho, o famoso sorriso. É. Perigoso, Tu perigoso conhece o Luciano, demais. né? Luciano? Conhece o Luciano? Luciano, a gente Arrudão, trabalhou veja junto bem, na TV Senado. Arrudão. É. Trabalhei junto com E o tem o mais Luciano. novo agora, que tá lá na Globo também. Ah, que legal. Tá na produção. Que legal. Que legal. E Luciano, Do virou o quê? DF. Músico só? Era a paixão dele, né? Não, ele tá lá ainda, ele tá lá. O Lu tá lá. Luta onde? Na TV Senado? Na TV Senado, tá lá ainda. Uau! Que bom, bom saber. Bom Tem uns saber. Lu, aquele 20 e poucos abraço, meu anos que ele tá irmão. lá. Ó, Pode trabalhei deixar, eu vou com falar. seu filho, Lu. Trabalhei com o Dioguinho, que foi seu auxiliar, né? É, Trabalhei com. Com quem mais? Ah, lembrei de um cara que trabalhou com você. Sabino, cabelinho de ok. pipoca. A Sabina tá aí, Mora ele tá aí aqui, nos mora Estados Unidos, aqui. né? Então, Lúcio, e aí você deixou um monte de herdeiro, tá certo? Desses herdeiros, a Rede Globo de televisão absorveu bastante dessa galera, né? Bastante. Eu tenho. Ô, Dioguinho, a gente quer você aqui, viu? Não é porque você tá fazendo cinema bonito aí, Globoplay, que você vai se livrar da gente, não. Botar o Dioguinho pra falar aí. Quero saber da sua história. Marquinhos, Marquinho. Marquinhos, Marco Silva e o Dioguinho. Ô, Marco Silva, Marco Silva. Marco Silva, eu fiz um trabalho com o Marco Silva, rapaz. Eu fui pra África. E o Marquinho tava pela Globo, eu tava pela Record, né?
e quem tava lá pela Band era o Claudinei Matozão. Não sei se você lembra dele. Ixi, matou. É, Sim, lembro, lembro. é um baixinho assim, dois Sim, lembro metros e dele. tanto de Eu altura. lembro. Mas deixa eu te falar, você achou que as surpresas acabaram, negão? E lá vem tu, hein, velho. Puxa vida. Rapaz, aqui a medida é toda, meu irmão. Deixa eu ver se eu encontro o cara aqui, pô. Calma aí. Calma aí. Cara, eu não É meu sei. amigo ou meu. Ah, se você quer saber do segredo? Ah, como é que. Aham. Caramba, e agora? E agora que eu não sei se o caracteres vai entrar certo. Ah, mas eu não tô nem aí se não entrar, sabia? Está pronto? Pode Vai, solta mandar? aí. Pode mandar? Pode, Ó, pode. ó, lá vai, hein? Aí, pessoal, segura a onda aí. Fala pessoal, boa noite e aí, tudo bem? É o cara aqui. Falar da profissão repórter cinematográfica é muito gratificante pra mim, assim, porque é a profissão que eu escolhi pra minha vida, né? Mandar, passar notícia pras pessoas em casa todo dia, os fatos que acontecem, né? No Brasil e no mundo e tal, que a gente roda muito, né? Mas eu queria também falar do meu pai, que é o Lúcio Alves, que todo mundo conhece, né? Agradecer a ele pela profissão que eu escolhi, graças a ele, porque eu vim em casa, né, desde cedo, ele ganhando várias premiações e tal. E quando eu era do colégio ainda, eu falei assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida, assim, sabe? É isso que eu quero. E agradecer a ele também por ter ajudado tantas pessoas, né? Através dele, pôde ajudar muitas pessoas a entrar na profissão, a crescer na profissão, né? E, e que ele continue sempre sendo essa pessoa, assim, maravilhosa, né? Que ajuda muita gente. Beleza? Um abraço, pai, um abraço pra todo mundo aí. Tamo junto. Sem vergonha. Guardei as 7 chaves, meu irmão. Nossa senhora. Liguei pra ele, tá com o neném no hospital e tudo. Tá, bebê tá internado É, lá. rapaz. Mas eu falei, pô, chama, tem um carinho pelo Felipe, rapaz. A gente trabalhou junto na Record. Falei, Pipinho, cara, grava comigo, sorriso, né? Agora o Felipe e a família do Felipe é longa na televisão. Ele tem os dois irmãos, né? Tem o tio, o primo, tem umas 8 pessoas da família dele na TV. É, você. É, tem Eu vou, muita eu gente, vou, né? eu vou ligar no Lata Velha. Eu e Lata Velha a gente tem umas histórias Liga na meio Lata Verde. atravessadas. Tem umas histórias nossas na Record assim de arrepiar. Eu quero o Lata Velha aqui. Fala pra ele assim, ó, o Marcelo, sabe? Fala assim, Grava com ele ó, mesmo. vou falar um negócio aqui pro pessoal. Gente, é o seguinte, eu, Marcelo Diniz, eu sou o produtor aqui desse podcast, e assim, lá em Brasília, né, talvez as pessoas nem me conheçam pelo meu nome, Marcelo Diniz, mas assim, pelos meus apelidos, né? E aí esse cara que o Lúcio tá falando aí, o Lata Velha, o Júlio Lata Velha, ô Julinho, um beijo. Rapaz, eu cheguei na Record, cara, eu tava meio estressado, assim, já tava fora de casa desde as 6 da manhã e tava saindo às 10h40 da Record. E aí eu cheguei lá, já tinha passado o jornal, né? E eu tava assim com a cara meio fechada. Rapaz, esse Júlio, ele não é padre não, mas ele adora batizar as pessoas, bicho. Rapaz, esse camarada me colocou o apelido de cara de anta, bicho. E pegou. Então, se você for a Brasília, qualquer onde você falar, eu vi o cara de anta lá no podcast com o Lúcio, aí os caras vão dizer, tá bom. Lúcio, que prazer Ah, falar com você, meu irmão. Uma conversa muito obrigado pelo boa, convite. um momento assim maravilhoso para mim, para o nosso podcast, um momento de, de muita valia, porque nós trouxemos aqui as suas raízes, o começo, desde contínuo até um dos repórteres cinematográficos mais premiados da Rede Globo de televisão, se não o mais. Tá certo? E além de tudo isso, uma bagagem muito interessante com esse cara que falou com a gente, o Marcelo Canelas,
um repórter que a gente não precisa falar absolutamente mais nada, porque só o nome dele fala por si só. E aí vem você e descreve um ser humano maravilhoso, tá certo? Eu e o nosso público aqui do Lentes Abertas gostaríamos de te agradecer, meu irmão, pelo seu tempo, Ah, pelo seu obrigado. carinho com a profissão, pelos frutos que você tem dado à profissão. A família é grande, tá certo? Mas nós agradecemos de verdade. São Valeu. E pessoas como obrigado. você que fazem com que a nossa profissão seja respeitada, tá certo? E eu deixo aqui a câmera e o microfone do Lentes Abertas para você se despedir do nosso público, tá certo? E a gente se vê no próximo episódio. Fala aí, Lúcio. Ah, você falou que queria uma indicação de alguém para o próximo episódio. Queria? Não. Eu quero. Então, Manda aí. nós somos a quinta edição, né? Não é a quinta? Basicamente a quinta edição. Eu acho que você poderia chamar o Marcelo para falar sobre a nossa profissão. Porque, assim, é um casamento perfeito, né? De imagem e texto. Acho que você levando ele, convida ele para ele ir, que ele vai te contar como é trabalhar com, né, um repórter cinematográfico. Dessa vez ele falou de mim ali, do meu jeito de trabalhar, mas tudo isso a gente aprendeu junto, sabe? O nosso jeito de trabalhar, assim, que poucos profissionais têm essa afinidade assim de trabalhar junto com, né, com texto e imagem. Então, acho que ele seria um bom nome que vai dar uma liga boa aí. Copiou? Eu estou escutando. Eu estou escutando aqui. Eu estou escutando. O seu pedido é uma ordem. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o Eu acho que pode seguinte. fazer uma mescla, sabe? Fazer um Você podcast é o episódio número mais. 5. Você é o episódio Tá, número 5. Vamos fazer uma combina aqui, tá certo? vamos. Vamos trazer você e o Marcelo Canelas. Duas janelas aqui, Ó, três caras falando da pronto, boa, profissão, boa, boa. tá Pode certo? ser. Então, para você que está aqui no Lentes Abertas, o episódio número 10 fica a promessa. Mas aí ele vai ter que convencer o Marcelo Canelas que o Marcelo é um cara ocupado, tá certo? Não, mas ele faz sim, eu chamo ele para deixar. A gente encontra um tempo para fazer com vocês, até Pode deixar. para expandir esse universo, Sim, sim. porque o Marcelo não É trabalhou porque. apenas com o Lúcio, mas como o Marcelo Sim, falou lá no começo, tem uma identidade. E eu acredito, Lúcio, no seguinte: quando você e o Marcelo estavam fazendo uma pauta ou uma série, tá certo? Eu acredito que para os dois, havia a certeza de um trabalho assertivo lá no final. O trabalho seria com árduo, certeza. mas a certeza de um bom trabalho já era plena ali, não é? A Então, gente acertou muito mais do que errou. oh, com certeza, com certeza. Mas diga aí, o que você achou do Lentes Abertas? Você já disse que quer ver o Marcelo aqui, o Marcelo Canela junto com você lá no episódio 10, tá bom? É uma promessa Vamos nossa nessa. aqui, tá marcado. Vamos nessa. Mas me fala, quem seria o outro repórter cinematográfico que você queria ver aqui no Putz, Lentes Abertas? cara, tem muita gente boa aí no nosso Brasil, né? Mas tem um cara que eu admiro muito, assim, desde as antigas, e que de lá de Recife, eu não sei se ele vai querer, que é o Eduardo Hicken. É uma referência, assim, da cinematografia do Brasil. O cara é um dos grandes, assim, que eu acho, assim, na minha prateleira de grandes repórteres cinematográficos. Com O você eu não Eduardo tive, Hicken. com você eu não tive problema, porque você é meu amigo, pô. É, Mas não, eu acho que com o Ricken eu ele preciso vai. da sua ajuda. Preciso da sua Eu ajuda. vou falar com o Pristo. Eu não tenho o número do contato dele, mas eu vou ajeitar para você. Priston que vai estar aqui, tá? Já está marcado, tá Pristo, vai? certo? Vai. Muito em Outro cara breve. que eu queria indicar também, que ele é uma referência lá no Piauí, que é o Fernando Cardoso. Ele é um cara assim o que ele faz? Ele trabalha na TV Clube, né? Afiliada da Globo lá no Piauí.
É um cara que sem nem um pouco recurso fez a diferença lá no estado dele, sabe? Então é um cara que você pode chamar, porque assim, diferentemente da Globo, a gente tem vários recursos, né? Lá não, eles não têm, eles têm, sabe, uma câmera na mão e a criatividade, o cara, que é o que interessa, né? Que é o que faz a diferença. Nós vamos trazer os repórteres cinematográficos de todas as regiões do Brasil, tá certo? Nós já temos aí um colega do Ceará, temos o meu mestre, que foi quem me passou a profissão, Pedro Sotero, lá de Natal, do Rio Grande do Norte, tá bom? E Uhum. fica a dica, me manda os nomes que nós vamos atrás, Fernando Cardoso, o nome dele. tá? E o Esse contato aí para é a só gente ir falar que atrás, com o cara é certeza. muito humilde, assim, muito. Ele vai até recusar, mas pode deixar, eu vou Não, falar com ele. não, ele Ele é meio recusa, tímido. aí você fala assim, não, eu falo para ele, ó, quem tá pedindo para você vir é o Lúcio Alves, né? Vou falar pra ele, pode deixar. E quem Ele é um sabe, cara né, que ele daqui assim, um para cara lá muito, o podcast está num outro patamar e a gente já pode usar o nome de outras pessoas para ajudar. um cara muito humilde. Ele liga, quando ele vai fazer uma pauta, assim, ele me liga, olha, eu vou fazer uma pauta assim, assim. Inclusive, eu tenho lá uns trabalhos seus, já olhei pra ver como é que você fazia. É do cara. Acho que vai ser um bom papo, porque ele é um cara interessante, assim, sabe? Vou pegar essa lição. Próxima vez que eu for fazer alguma coisa, eu vou ligar para você também. Meu irmão, muito Hoje em obrigado dia tem pelo tudo seu na tempo. internet, é só ir na internet e Ah, pesquisar. para com isso, rapaz. Ó, coisa boa a gente bebe é da fonte. Tem que Aí, boa, ligar, boa, boa, tem que boa. ligar, entendeu? E perguntar. Agora tem uma É coisa, isso. eu sempre digo aqui, o bom repórter cinematográfico é aquele que nunca faz parte da matéria e apenas a reportagem. Esse sim, É verdade. esse sim. Boa, boa, muito bem. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ser essa pessoa maravilhosa que você é. Um abraço nos Obrigado, meninos, um Marcelo. abraço na família Valeu. e para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado e fica com Deus. Até a próxima. E aí, gostaram? Esse programa foi feito com muito carinho para você, repórter cinematográfico, estudante de jornalismo, que querem saber um pouco mais da nossa profissão.